Boa tarde, eu sou Simone Schmidt, sou professora do curso de Letras da pós-graduação em Literatura do CCE e hoje nós temos uma mesa agora, nós temos uma mesa sobre temas que vão girar todo em torno das comunicações e das artes. Justamente a mesa chama-se Arte, Comunicação e Feminismos. Então eu apresento aqui as professoras da mesa, a professora Brígida de Miranda, das Artes Cênicas da UDESC, professora Alessandra Brandão, do curso de Cinema aqui da UFSC, e professora Rochelle dos Santos, do curso de Design aqui da UFSC também. Tá? Então é um prazer para a gente estar aqui e conversar sobre as áreas, várias aqui que elas vão abordar dentro dessa temática de artes, comunicação e feminismos. Tá? A gente vai começar então com a professora Rochelle. E, bom, a temática vai ser, elas falam todas, depois a gente abre para o debate, como tem sido nas outras mesas, tá? Boa tarde a todos e todas. Então, como a professora Simone já mencionou, eu sou professora no curso de Design e a minha formação, eu sou graduada em Publicidade e Propaganda, atuei 8 anos em agências de comunicação e depois eu iniciei uma carreira docente, fazendo especialização na área de marketing, na área de moda, e o meu mestrado eu fiz em História do Tempo Presente na UDESC, e desde então eu tenho uma inserção maior nas humanas, tentando relacionar as minhas habilidades da área de comunicação e as minhas obrigações como professora num curso de design com os conhecimentos que eu fui adquirindo e conciliando com a área de humanas. Eu faço atualmente, pretendo defender até dezembro, o meu doutorado em interdisciplinar em Ciências Humanas, que também a minha pesquisa está relacionada à comunicação publicitária. Mas hoje eu vou falar para vocês sobre uma disciplina optativa que eu criei no curso de Design, e é uma intenção de transformar isso num projeto maior após o retornar do doutorado, porque eu sinto como aluna de publicidade, eu senti uma dificuldade de relacionar questões sociais no processo criativo, porque a gente não aprendia isso na universidade e muito menos a gente poderia colocar isso em prática durante o trabalho, muito por causa dos pensamentos engessados, assim, do que deve ser criado, do que se vende, do que não vende, sem ter uma preocupação com uma responsabilidade social, com o tipo de representações que a gente coloca na mídia ou na criação de um produto. Então, como professora no curso de Design, eu decidi criar essa disciplina optativa que se chama Criatividade e Discussões de Gênero, que é para tentar fazer com que os alunos que se inscrevem, porque como não é obrigatória, não abarca todo mundo, para que eles possam começar a refletir sobre a responsabilidade social deles dentro desse universo, né? E eu achei interessante trazer isso hoje, que na verdade é a primeira vez que eu apresento em público essa ideia. Ela só acontece realmente em sala de aula até o momento, porque como aqui nesse curso a gente está trabalhando com pessoas que ou estão em graduação ou são realmente professores, mesmo que seja de outras instituições, o ensino fundamental e médio, eu acho que a gente sempre pode tentar incluir algum tipo de ensinamento que discuta essas questões, porque elas são necessárias para todas as áreas, em todas as fases da vida. Então, é mais nesse sentido, assim, eu me sentia um pouco isolada dentro do meu curso. O Lino estava falando comigo agora, e a gente pretende que ele dá aula no IFES, que eu aqui, em um futuro próximo também, fazer alguns projetos juntos. Ele dá aula em cursos de moda, eu em cursos de design, que também tem design de moda. São cursos que trabalham com criatividade, trabalham com produtos que vão sair na mídia massiva e acabam se perdendo um pouco nessas questões. Então, como o objetivo do sexto CCD, no caso, visa promover a formação e atuação no campo dos estudos feminismo de gênero, eu não vou ler todos os objetivos, o que eu trouxe, assim, eu reforcei esses objetivos aqui, só para vocês tentarem entender que é essa vinculação de que a gente deve tentar sempre atuar e conciliar isso que a gente estuda, por exemplo, o que eu estudo na teoria, no meu doutorado, mas com a minha prática de docente em sala de aula e para os meus alunos que muitas vezes não tem tanto essas discussões. Na comunicação, eu trabalho o curso de design, ele comunica até através da criação
de uma mesa, de uma cadeira, e vai até projetos gráficos, projetos de animação, personagens, etc. Então, a gente trabalha com a ideia de que a comunicação ela permite estabelecer relações, orienta as interações sociais, possibilita a criação de códigos culturais e transmite informações formadas por diferentes códigos. A gente cria códigos, a gente cria significados para as coisas. Quando um publicitário diz que um sabão em pó lava mais branco que o outro, isso não é porque o sabão é melhor do que o outro, é porque ele está atribuindo um significado a isso. Quando a gente diz que uma cadeira é mais confortável, talvez ela não seja, talvez a gente não... A gente está mentindo nisso. Publicitários mentem bastante. Mas o fato é que não deveriam, o fato é que eles deveriam refletir sobre o que eles falam, como que isso reflete. E na área de feminismos é muito mais sutil, gênero, diversidade, porque o que acontece é que as representações que a gente coloca numa propaganda, por exemplo, que é a minha área de maior atuação, como a gente coloca uma mulher, ou como a gente coloca um homem, ou como a gente coloca uma pessoa negra, o gesto que ela está tendo, a roupa que ela está vestindo, isso tudo são representações e causam identificações ou não. Então, acaba gerando, fortalecendo preconceitos, ou a tentativa, né, é que a gente tente minimizar, que a gente tente, através desse alcance que a comunicação de massa tem, quem está começando agora, quem está criando, que reflitam e pensem um pouco a respeito disso, né? Então, esse é o modelo básico de comunicação que, por mais estranho que pareça, foi criado por 2 matemáticos. Eu acho isso incrível, porque eu fui para a publicidade para fugir de matemática, mas acabei me dando com isso. Uma comunicação, ela inicia numa fonte de informação e um transmissor vai tentar criar uma mensagem. Ele vai usar um canal, que pode ser aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês através do microfone e a gente está estabelecendo esse canal. A fonte de ruído, ela pode mudar todo o sentido da mensagem, né? O ruído pode ser sonoro, o ruído pode ser uma dificuldade que alguém tenha, no caso, para entender a mensagem. O ruído pode ser uma criação de código que a pessoa não entende. Eu posso usar na publicidade uma cor que, para mim, representa uma coisa, mas em outra cultura representa outra. E aí outra pessoa vai interpretar de maneira diferente. Então, existem vários tipos de ruídos. E o receptor, ele também modifica a mensagem, ele também coloca as suas interferências, o que ele sabe, ele modifica. Então, a comunicação, ela não é unilateral. A comunicação, ela recebe retorno de quem está recebendo essa mensagem. De suporte midiáticos, a gente trabalha com a ideia de mídia primária, mídia secundária e mídia terciária. Como eu falei, a mídia primária, ela depende do emissor no mesmo local das pessoas que estão recebendo. Sou eu falando, era Platão falando em praça pública, a transmissão ela necessita do emissor presente junto com os receptores. A mídia secundária, o emissor precisa de um suporte. Eu posso imprimir um jornal, eu não vou estar em todos os locais que o jornal vai chegar, mas as pessoas vão receber a minha informação. E a mídia terciária, tanto o emissor quanto o receptor precisam de um suporte. Por exemplo, eu quero fazer alguma comunicação em smartphone, vocês vão precisar do smartphone também para receber a mensagem, o app, etc. E tudo isso, cada uma delas, vai modificando a relação das pessoas com a mensagem. Hoje nós estamos na era digital e a questão da internet possibilitar que todo mundo sejam produtores de comunicação, a gente muda muito a relação, por exemplo, com a publicidade. Porque se antes eu jogava um comercial na TV e ele era um comercial que carregado de preconceito, carregado de racismo ou de machismo, ficava ali, os receptores finais eles não tinham como interagir comigo, com a marca, e não tinham como dar um feedback negativo. Hoje em dia, não. Se tu publica alguma coisa, alguém já vai lá e já diz, não, isso é machista, isso é racista. Daí as marcas vão lá e pedem desculpa. A maioria delas não são sinceras, mas eles pedem, porque, afinal de contas, está em público, daí tem que falar e tudo mais. Mas algumas marcas realmente têm trabalhado com esse engajamento e têm trabalhado com essa relação. E é muito importante essa possibilidade de a comunicação vir dos dois lados. E até mesmo num modelo como era a publicidade, que até pouco tempo atrás estava restrita nas mãos de grandes empresas. E hoje em dia, essas grandes empresas têm que se preocupar com o feedback que os receptores estão oferecendo. Então, a gente, como eu falei, a gente cria principalmente significados, né, para determinados signos. Eu sou bem semiótica, assim, mas eu não vou adentrar nisso.
mas o que esse copo de água representa e o que ele é para mim, o que ele é para você. E isso acontece muito a gente diz que na publicidade a gente tem que achar um lugar na mente do consumidor para um produto. Um produto ele tem que se posicionar de uma única maneira. Por exemplo, se eu falar, embora já está um posicionamento um pouco ultrapassado, uma cerveja que desce redondo, vocês vão pensar em... A maioria das pessoas pensou na mesma cerveja porque eles usaram esse posicionamento por muito tempo. Estão mudando um pouco agora. Então, sempre tentam... Ninguém sabe, eu não estou psicó, mas, enfim, se desce redondo ou desce quadrado, como é que eles atribuíram esse significado, mas eles criaram esse significado para aquela cerveja, no caso. Esse anúncio, que é um dos mais recorrentes na área dos feminismos, o que ele significa? Alguém? Tá bom, eu sou geminiana, eu gosto de falar, eu vou falar então. Já que o Lina Taurini falou isso, né, acho que é importante a gente deixar tudo bem claro. Esse anúncio ele foi criado na época da Segunda Guerra Mundial, acho que todo mundo meio que sabe, assim, para dizer que as mulheres poderiam trabalhar. Isso tudo porque a mão de obra masculina estava fora, não era nada de tentar sugerir que as mulheres podiam qualquer outra coisa a não ser trabalhar no lugar dos homens e somente quando os homens estavam na guerra. Esse era o objetivo dessa comunicação. Só que acontece que a comunicação e os significados, eles transitam. E as pessoas se apropriaram dessa imagem, dessa ideia, e trouxeram isso para dizer que nós, mulheres, podemos e podemos qualquer coisa, podemos o que queremos. A gente ressignificou, né? Então, nesse sentido, é que a gente tem que ter muito cuidado quando cria e muito cuidado quando avalia uma comunicação, porque a gente pode sim mudar, tanto quem está criando quanto quem está recebendo pode modificar os significados. Então, sobre a disciplina propriamente dita, eu não sei quanto tempo eu tenho, Simone, já falei algumas coisas. Tá. A ementa da disciplina, que é aberta, tá? Quem for aluno de graduação na UFSC pode fazer de qualquer curso. Não esse semestre, porque eu ainda estou afastada, mas no próximo. A ementa é que a gente traga discussões sobre questões de gênero, feminismos e diversidade, sobre a perspectiva da criação de produtos e serviços nas diversas áreas abrangidas pelo design, e a representação criativa e suas funções sociais de empatia e reprodução de modelos a serem seguidos. Por exemplo, no curso de design, a gente tem bastante gente da animação, que é um setor que sofre bastante. Sempre criam heroínas num padrão, heróis em outro, personagens infantis de um jeito, aí coloca ou não coloca, agora está começando a mudar, mas tem esse significado. Existem inúmeras embalagens de perfume, mictório, etc., que são bem falocêntricas, assim, que sugerem muito uma relação de machismo e tal. Então, em todo o processo criativo, a gente é capaz de pensar e tentar reproduzir, né? O objetivo geral da disciplina também é problematizar a responsabilidade criativa no campo do design a fim de minimizar marcadores de diferenciações em gênero, feminismos e diversidades. Eu não vou dizer assim que vamos conseguir mudar o mundo, mas a gente vai, já foi falado aqui inúmeras vezes, a gente vai indo, né? De grão em grão a gente vai tentando. Então, eu como professora naquele curso, eu vou tentando dessa maneira. Não alcanço todos os alunos, não tenho o respaldo de todos os colegas, mas a gente vai tentando. Como é uma optativa, eu sempre sou muito agradecida, que está sempre turma cheia, eu acho bem importante, assim, porque a gente pelo menos está discutindo. Eu lembro de um aluno que um dia eu fui super errada ao olhar para ele e dizer: ué, você aqui? E aí ele disse: sim, professora, porque um dia numa aula eu falei uma coisa e aí tu disse que eu era machista. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, eu sou machista, eu não quero ser machista. E aí eu vim fazer a disciplina e eu achei: uau, né? E por que eu perguntei naquilo para ele? Ele é um aluno que eu tenho uma proximidade muito grande, mas ele realmente era machista. E no fim, até por isso que eu falei com bastante liberdade para ele, né? E aí ele repensou, e ele era da animação, e aí ele começou assim: nossa, eu era, inclusive, muito preconceituoso com meninas que jogam. E existe um problema bem grande em meninas jogadoras de game online. Elas jogam, às vezes, com nick com o nome... Nick, eu nem sei se fala mais isso. Com nome masculino, para não sofrerem tanto assédio e tanto preconceito. Porque elas sofrem que mulher não deveria saber jogar, eu acho, na cabeça dessas pessoas. Então, a questão
responsabilidade social, eu vou passando um pouco mais rápido porque eu quero mostrar o site do projeto. Nós somos formadores de opinião, nós designers, publicitários, cineastas, etc. Porque a gente, os produtos da cultura popular, eles têm um alcance tão grande e às vezes é muito difícil eu discutir isso entre meus colegas da academia, de dizer, a publicidade pode ser positiva se for trabalhada de uma determinada maneira, porque tem um ódio à publicidade, né? Tem assim essa questão, mas o fato é que muitas vezes é a única fonte de acesso de conhecimento, de algum tipo de conhecimento para muitas pessoas. É claro que se eu falar com minha amiga doutora e que tem 1000 textos em discussão, ela vai dizer, essa publicidade até pode estar tentando, mas ela ainda está errando aqui, aqui, aqui. Mas vai ter alguém que não tem conhecimento sobre nada e que vai dizer assim de alguma maneira, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Então a gente tem que continuar atento para continuar criticando e dando nosso feedback para as coisas continuarem melhorar, né, no caso. Mas também a gente tem que, eu acho, né, que a gente tem que ter uma certa abertura para aceitar que pode sim fazer algumas modificações. Eu só coloquei por enquanto na página da UFSC, tá? Se vocês quiserem depois entrar e colaborar ou participar. É o projeto CDG, páginas UFSC. Aqui tem a apresentação. E aí o que eu tenho, né? É basicamente para pessoas assim que estão iniciando, que não sabem nada, que vão começar a estudar sobre o assunto. Então eu separo aqui, por exemplo, design e sociedade. Aí tem alguns textos, aqui nesse aqui só tem 2 que a gente colocou. Questões de gênero, aí tem alguns textos que é para as pessoas, normalmente tentando atrelar comunicação, design, publicidade e questões de gênero, tá? Aí sobre feminismo negro, a gente vai colocando para as pessoas poderem pesquisar. Eu tento colocar no máximo material que é acessível online, um guia de pesquisa. E aqui no lado também tem notícias. Esse aqui tem bastante coisa. O que está acontecendo na área, por exemplo. Vai colocando o que a publicidade, o design, produtos, cinema estão trabalhando. Então, são notícias, né, que vão falando a respeito do que essa cultura popular traz para a gente e, de alguma maneira, está mudando a comunicação. E... deixa eu voltar aqui. Não é muito funcional isso. Aí, por exemplo, aqui, questão de... Acho que é nesse aqui que tem um que eu gosto bastante. Então, fala de filmes. Ó. Esse aqui tem a questão do filme, tem a questão de O Novo Homem de Ferro. Aqui eu ainda não coloquei, agora tem do filme Pantera Negra, que também teve a questão da representatividade bem grande e tal. Então, é isso. Assim, basicamente, o projeto, ele tem aqui o contato, né, e tal. Ele serve para a gente, é mais assim um caminho introdutório para as pessoas iniciarem as pesquisas nesse campo e tentarem entender como que no seu papel, na sua função de criador de produto, serviço, peça, cinema, podem colocar discussões, incluir discussões que são urgentes para a sociedade, não necessariamente de fazer assim de cada produto uma bandeira, né, só para usar o pickwashing e tal, tentar vender através dessas ideias, mas meio que neutralizar isso e colocar de uma maneira subjetiva, de inserir de uma certa maneira essas discussões nos seus trabalhos. E eu acho que é isso que eu queria falar. Obrigada, Rochelle. Vocês estão ouvindo bem ou tem um eco? Tá bom o som? É porque aqui tem um eco aqui, né? A gente ouve. Mas se tá bom para vocês, então tudo certo. Vou passar então para a Alessandra Brandão. E o título eu não vou dizer porque eu não sei. Tem um eco aí, não? Acho que eu vou falar um pouquinho... eu não sou muito afeita a microfones, assim, então vou ficar um pouco mais tímida. Boa tarde. Eu queria... Que coisa linda ver essa sala cheia, gente, de verdade, coisa boa. Queria começar agradecendo o convite da Miriam, de todas as pessoas envolvidas na organização desse evento.
E que alegria estar na mesa com a Brígida, que eu não via já há algum tempo, e faz tempo que a gente não está nem em mesa também, né, Brígida? A Simone, que eu já conheço há mais tempo, te conhecer, Rochelle. Tem um título que, se der tempo, eu chego lá, tá, gente? Porque eu resolvi ajustar a fala para tentar conversar com vocês de uma maneira até mais informal. Mas tem um título que chama Cartografias de Mulheres em Movimento e um movimento de mulheres no cinema latino-americano do presente. Então, a gente brinca com o conceito de mulheres em movimento e movimento de mulheres no cinema latino-americano do presente. E eu, de início, quero localizar essa proposta no que eu chamo de... Eu vou meio que ler e falar no entrelaçamento da vida acadêmica com a vida afetiva, com a minha subjetividade, com essa coautoria queer que eu tenho aqui em conjunto com a Ramayana Leira de Souza, que é a minha companheira que está aqui e que assina comigo essa fala, porque é uma pesquisa que nós temos em conjunto. Se der tempo, eu chego lá para conversar com vocês, e já agradeço por ela estar aqui também. Enfim, mas a gente assumiu essa coautoria queer, porque a gente já não sabia mais quem estava dizendo o quê, quem estava escrevendo o quê, então foi muito mais decente a gente assumir logo esse nosso movimento bastante... que é político também, né? É de resistência e é queer. E a gente segue nesse contínuo movimento de sobrevivência no espaço da universidade, da pesquisa, do pensamento vivo, e que eu particularmente não consigo, de forma alguma, desvincular de uma perspectiva política e cartográfica das mulheres em movimento e do movimento das mulheres no cinema em geral. Na intrínseca relação entre arte e vida, entre desejo e resistência, entre cinema e nossa vivência feminista, e que nós extraímos da política das imagens. Apesar de, nesse momento, estarmos centradas nas produções brasileiras e latino-americanas, a nossa perspectiva é também caleidoscópica, reconhecendo os pontos de contato, as colisões e coalizões com os cinemas mundiais e no entrelaçamento de passado e presente que a construção fílmica permite. Então, essa introdução é, na verdade, para dizer que existe esse trabalho sobre as cartografias do movimento das mulheres e mulheres em movimento no cinema latino-americano, que eu vou conseguir falar, eu acho, no final. A Rochelle deixou 2 minutos de sobra. Um para cada uma, tá bom. Mas, antes disso, eu queria fazer um grande parênteses, na verdade, que é de pensar, junto com vocês, e aí, claro, eu não tenho nenhuma intenção de exaurir nenhuma das questões aqui, mas são 10 pontos que a gente elencou de alguns problemas de gênero e problemas relativos à presença feminina, à participação feminina no cinema, que dizem respeito a essas questões de gênero, na produção, enfim, na realização e no protagonismo das mulheres. Então, são os 10 pontos que, como eu disse, não tenho intenção de exaurir, não cabe exaurir aqui, e eles, obviamente, vão ou se sobrepor em algum momento ou abrir novos subitens para a gente conversar mais adiante. O primeiro deles é que há toda uma história ainda não contada de maneira satisfatória sobre a participação das mulheres desde antes mesmo da primeira exibição pública na Paris de 1895, que se convencionou considerar esse marco, né, do cinema, do advento do cinema no mundo. É só muito recentemente que nomes como os de Alice Guy Blaché, a francesa, a primeira mulher diretora, e Louise Weber, a americana, cujos filmes foram por muitos anos atribuídos a diretores homens. Os filmes da Louise Weber, vários deles foram atribuídos ao famoso dono, o grande inventor da linguagem clássica narrativa hollywoodiana, que é o David Griffith. Então, vários filmes que foram dirigidos por ela foram atribuídos a ele, porque era mais fácil convencionar isso, né? Enfim. Então, toda essa consolidação da linguagem clássica, da fundação da indústria de Hollywood, tem sido um feito de homens apenas, ou pelo menos a história oficial do cinema tem contado dessa maneira, né? Então, é muito recentemente que esses nomes passaram a ser reconhecidos, né? Há movimentos de mulheres e coletivos que estão trazendo à tona, assim, com vigor, né? Até para dentro das universidades, porque a gente precisa reconhecer ou pelo menos recontar a história, né, do cinema. No Brasil, o grande nome do pioneirismo é a Cléude Verberena. Pouca gente conhece, mas todo mundo sabe quem foi Glauber Rocha. Enfim, um segundo ponto é o papel das mulheres é fundamental na construção da indústria hollywoodiana. Na verdade, Hollywood foi fundada por mulheres, por judeus e imigrantes. É só quando Wall Street descobriu, com o advento do som, que aquilo dava dinheiro, porque era Hollywood na costa oeste dos Estados Unidos. Tudo banda voou, tudo podia. Então, eles iam fazendo filmes. Essas mulheres que eu citei, a Alice Guy Blaché veio da França e fundou o seu próprio estúdio em Hollywood. A Louise Weber tinha seu próprio estúdio em Hollywood. Então, essas mulheres eram produtoras, elas eram donas de tudo, elas eram donas dos estúdios. Mas aí, com o advento do som, Wall Street descobre,
dá dinheiro, vamos para lá. Então, eles começam a regular a coisa, eles começam a criar normas, a instituir, de fato, a indústria. E aí vai, é claro, quem é que vai perder, quem é que vai embora? As mulheres e os imigrantes. Os judeus ficaram donos do dinheiro e tal, mas as mulheres são as primeiras a ir embora, os imigrantes, os negros que estavam lá. Mas, até então, elas se destacavam nessas atividades que eram atividades de produção e de direção, e até 1925, antes do advento do som, metade dos filmes dirigidos em Hollywood eram escritos por mulheres. Pelo menos metade. Então, tinha isso. Depois, elas ficaram num processo de montagem de filmes, que também era uma atividade bastante exercida por mulheres, enfim. Então, elas acabaram ficando nas funções de menos visibilidade, né? Sabendo que a indústria privilegiou a direção e a figura do produtor. Um terceiro ponto é que, nos cursos de cinema do Brasil e por aí afora, a história do cinema é ainda muito enraizada nos apagamentos do século XX. Costuma ser, inclusive, ensinado de uma perspectiva bastante eurocêntrica, branca, hétero e massivamente centrada na figura de homens diretores. Então, as pessoas saem de cursos de cinema sabendo muito pouco sobre a história das mulheres no cinema. E isso é grave e a gente está lutando constantemente, diariamente, contra isso. Quando muito, isso é um quarto ponto já, eles fazem concessão a alguns nomes consagrados da Europa e dos Estados Unidos. Nomes de mulheres importantes que, sem dúvida, óbvio, ajudaram a construir a história do cinema no mundo. Mas onde passamos a conhecer as mulheres negras, indígenas, lésbicas, latino-americanas, etc., etc., que também fazem essa história? Então, vai ser a crítica do século XXI que vai abrir esses caminhos, e eu já falo um pouco sobre isso. Quinto ponto, assim como o próprio cinema, a teoria do cinema é jovem e respira novos ares só a partir dos anos 80, que ela vai respirar um pouco de ares assim, com uma articulação mais forte com a filosofia, que vai abrir todo um campo de teoria das imagens, enfim. A própria teoria do cinema, teoria feminista do cinema, como sabemos, é ainda muito jovem. Se a gente tomar como marco o famoso artigo de 75, publicado por Laura Mulvey, chamado Prazer Visual e Cinema Narrativo. Então, a teoria do cinema é jovem, a teoria feminista do cinema é ainda mais jovem. A gente ainda tem muito o que trilhar. Sexto ponto, o papel da crítica nos embates do feminismo também precisa ser destacado aqui. A famosa revista francesa Cahiers du Cinéma tem início em 1951 como um cineclube de bolinha, criado, inclusive, em torno da figura patriarcal do André Bazin, para, naquele momento, cultuar diretores norte-americanos, homens, obviamente, e franceses, e fortalecer a ideia de autoria pela direção. Embora a diretora Aida Lupino, inglesa americana, por exemplo, ela se encaixa, o cinema dela se encaixa, foi produzido em Hollywood, dentro da lógica do cinema clássico e tal. Embora o cinema dela se encaixe perfeitamente na descrição de autoria desses críticos, que em si é uma categoria problemática, mas, enfim, apenas homens fizeram parte do panteão da politique des auteurs da Cahiers. Então, a crítica é, sem dúvida, um lugar de muito conflito, marcada pela presença de homens que, na maior parte das vezes, se colocam como donos da verdade sobre os filmes, rejeitando e oprimindo a participação das mulheres até hoje. Um lugar que se alimenta de um machismo evidente e institucionalizado nas associações. A Abracine, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, é uma instituição que, de vez em quando, aflora. Tem várias colegas que trabalharam que saíram porque ou sofrem assédio, ou não são respeitadas, enfim. A Associação do Rio de Janeiro também, inclusive agora recentemente com o caso do... Qual era a função do Rodrigo? O próprio presidente assediou as alunas da Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, e aí foi afastado do cargo, também foi demitido da Darcy Ribeiro, agora, recentemente, não tem nenhum mês que isso veio à tona. Então, é um lugar de opressão da presença feminina mesmo. Elas não têm a sua opinião respeitada, elas não têm um lugar de fala. Então, assim, vamos botar uma mulher na mesa. É comum você ir para festivais e você ter uma mesa com 6 homens e nenhuma mulher para falar sobre um filme dirigido, inclusive, por uma mulher, mas nenhum respeito. E aí, se você questiona, você tem que ter paciência para ficar até o meio-dia, começando às 10 da manhã, para defender ou para questionar por que as mulheres não participam dos festivais como os homens participam. Então, o sétimo ponto é, a crítica, é preciso dizer, também tem um papel crucial na fundação de cânone.
na manutenção das estatísticas de descrédito do trabalho das mulheres no cinema, da elisão de sua participação mais ativa na realização de filmes, no protagonismo, etc. Nesse sentido, chamando a atenção para o coletivo Elviras, não sei se vocês conhecem, mas assim, toda essa leva de mulheres que passou pela Bracine, por outras associações de críticos de cinema, que se sentiram tão oprimidas, a gente precisa do nosso espaço, a gente precisa ter algum espaço de reconhecimento. Então, tem surgido no Brasil os famosos coletivos, e Elviras é um, né, que já está com 110 críticas de todo o Brasil, e elas acolhem as críticas acadêmicas também, você não precisa ser crítica de formação, de comunicação, de jornalismo, enfim. De todo o Brasil, elas formam o Elviras, e em Santa Catarina a gente acabou de fundar o Elas Cine, que é local, a partir de um pessoal já do Fórum Setorial do Audiovisual, para pensar as políticas de fomento local e a crítica também. Se alguém aqui que for do audiovisual tiver interesse e quiser participar, por favor, escreva para Mulheres do AVS, Audiovisual Santa Catarina, mulheresdoavs@gmail.com, para solicitar a entrada na lista e o preenchimento do cadastro, enfim. A gente está... Começamos agora, deve ter um mês que está vibrando Elas Cine. 8. A própria divisão de trabalho do cinema reproduz essas dinâmicas de conflito e, consequentemente, de interesse para as nossas lutas feministas. O gesto da montagem, por exemplo, é considerado próprio para a atividade das mulheres, porque, de certo modo, se equipara à prática feminina de corte e costura. Vocês sabiam disso? O trabalho manual de retalhar e costurar de volta para compor o tecido do filme. Some-se a isso o fato de que muito assédio aconteceu em ilhas de edição, as famosas salas escuras em que os diretores ficavam a sós com as montadoras para discutir os cortes dos filmes, e há vários relatos de montadoras que dizem, olha, passava a mãozinha nas costas, tem toda uma conversa no pé do ouvido. Então, nem todas vêm à tona, mas a gente tem confissões. Recentemente, a gente estava no Rio de Janeiro no lançamento de um livro, que daqui a pouco eu preciso mostrar para vocês, que se chama Feminino Plural, em que a gente contou com a autoria de várias diretoras, e no lançamento do livro a gente estava com elas em mesa, e uma delas eu lembro que confessou, olha, eu passei por isso, e o diretor ria, ele se gabava, porque aquilo era um privilégio para ele estar sozinho na sala com uma montadora. Então, às vezes, essa coisa de reconhecimento de que ali tem um pensamento, uma criação, uma estética sendo gestada na montagem, mas, na verdade, essa era confortável para eles colocarem as mulheres nessas posições, né, e não reconhecer o que havia, de fato, de criativo naquele exercício. Do mesmo modo, a direção de arte ainda é muito atribuída a mulheres e também a homens gays. Por quê? Porque são pessoas que sabem arrumar uma mesa, arrumar uma casa, dar um jeitinho numa cortina, né, tem todo saber montar fazer uma cama, uma almofadinha, dá um jeito, tudo aproveita, tudo sabe dar um jeitinho. Então, é muito comum que a direção de arte também seja atribuída a mulheres por esse sentido. É claro que, felizmente, há alternativas de resistência, movimentos de reconfiguração desse desenho, que já estão sendo operados nas produções universitárias, em coletivos e até mesmo em produtoras, né, que já se colocam firmemente na contramão dessa lei de um cinema dominado por um fazer masculino. Uma consequência disso, é claro, é que o senso comum e o próprio público comum acabam tendo mais acesso a narrativas de homens e sobre homens do que como se a infância das mulheres nunca cessasse nesse meio. Tem uma história, inclusive, de uma diretora brasileira chamada Teresa Trautmann, que dirigiu um filme em 73, aos 22 anos de idade, 73 aos 22 anos de idade, chamado Os Homens que Eu Tive. Com 22 anos de idade, ela chegou na porta do cinema para assistir a sessão do seu próprio filme, e ela foi barrada, porque, primeiro, uma mulher não faria aquele filme. Uma mulher de 22 anos, muito menos. E ela estava sem a carteira de identidade, porque, sei lá, correu, então ela foi barrada e não teve acesso ao seu próprio filme no Rio de 73, enfim. 9º ponto. No filme Cinema Novo, dirigido por Éric Rocha, filho do diretor brasileiro Glauber Rocha, e premiado em Cannes em 2016, ouvimos o grito de Glauber numa roda de amigos, todos homens dizendo: o assunto é cinema. Em outro momento, o mesmo diretor exalta os jovens machos raçudos que faziam cinema da Revolução no Brasil e na América Latina. Assim, quando o assunto é cinema, no Brasil dos anos 60 e 70, e até depois, e até hoje, às vezes, a conversa é de macho para macho.
A diretora Helena Solberg, por exemplo, que fez parte do movimento do cinema novo no Brasil, com seu importantíssimo A Entrevista, de 66, é até hoje tomada como a única mulher a realizar um filme dentro do movimento. Mas, ainda assim, a crítica e a história oficial do cinema brasileiro não a reconhece no cânone da nossa literatura crítica. Então, vários dos importantes nomes do Brasil, como Jean-Claude Bernardet, por exemplo, não reconhecem o papel fundamental de uma diretora mulher nesse movimento. Só para a gente ter isso em mente. E eu vou citar um trechinho de um... Tem tempo, Simone? Oh, Jesus. Vai ficar só nos 10 pontos. Eu vou citar um trechinho curtíssimo de um texto que eu escrevi com a Ramayana para um catálogo sobre a mostra Helena Solberg, que só existiu em 2017. Foi só em 2017 que a gente conseguiu reunir a obra da Helena, fazer uma mostra no Brasil e fazer um catálogo e dar visibilidade para o trabalho dela, porque até então estava adormecido. Então, vou só citar rapidinho esse texto que a gente fala, que é: em conversa com a Julianne Burton, publicado no livro Cinema and Social Change in Latin America, Solberg rememora a fatura do filme no contexto do Women's Film Project. O filme de que eu estou falando aqui é The Emerging Woman, que no Brasil saiu como A Nova Mulher, um filme dirigido por ela nos Estados Unidos. E ela diz: foi a primeira vez que trabalhei com uma equipe formada apenas por mulheres. Não foi uma decisão consciente, apenas foi assim que aconteceu. O tema do filme exigia participação feminina, mas nunca pensei que estaria tomando uma posição política ao fazer o filme sem a participação masculina, diz ela. Apesar da relutância de Solberg em admitir que o gesto que organizou a produção de A Nova Mulher pudesse ser conscientemente político à época, uma apropriação anacrônica dessa estrutura de produção pode colocar o filme como um antecessor de uma busca contemporânea por maneiras de estruturar realizações audiovisuais que tenham a participação das mulheres como ponto fulcral. No caso da colaboração de Solberg na direção, com Roberta Haber, pesquisa, Melanie Mahaulik na pesquisa e Lorraine Gray na fotografia, a dinâmica da produção resultou da interação da experiência como realizadora da brasileira com o conhecimento das americanas sobre o contexto histórico específico da emergência da nova mulher. À época, o filme de produção modesta alcançou alguns marcos consideráveis, tendo vendido centenas de cópias e sido incluído como filme oficial do American Bicentennial Commission. Se os meios eram modestos, os objetivos se mostravam bem mais ambiciosos. Contar em 40 minutos, claro, isso é mais difícil, 200 anos de movimento das mulheres cronologicamente montados. É ambicioso, mas é um filme importantíssimo. Então, essa brasileira que sai do Brasil para fazer esse filme lá fora e sobre esse movimento nos Estados Unidos. A Nova Mulher começa com uma dedicatória que é também uma declaração de motivos. Ela dedica à memória das mulheres dos últimos 200 anos, cuja luta tornou possível a nova mulher de hoje. Isso é o que diz as letras iniciais do filme. O filme se desenrola em uma dupla estratégia. A homenagem é, ao mesmo tempo, o tracejado de uma memória incompleta, às vezes imprecisa, mas inegavelmente incontornável. De onde e como emerge essa mulher, sobre os ombros de quais outras tantas antecessoras ela vem existir, o filme parece se perguntar. Se vocês não viram, a obra da Helena Solberg está finalmente disponível online, vocês podem acessar, então chama-se A Nova Mulher. Ela segurou os direitos desse filme durante muito tempo, dos filmes em geral, mas agora eles já estão, depois da mostra do CCBB no Rio de Janeiro, estão disponíveis e vocês podem acessar os textos no catálogo, no site do CCBB também. Último ponto, Simone, eu juro. O último ponto dos problemas de gênero que elencamos aqui atravessa e diz respeito a todos os outros acima, como um ponto nevrálgico e consequência de todos os apagamentos da história e da assimétrica relação de trabalho na produção de filmes, e que é o fato de que, até meados dos 90, ainda tínhamos muito poucas mulheres, tanto à frente da direção, quanto no centro das narrativas. E eu estou falando, claro, do contexto brasileiro, mas sabendo que ele se estende a diversos outros contextos. No cinema, a mulher falta, e ainda falta de diversas maneiras. Daí o nosso desejo de pensar a presença das mulheres no cinema como uma ocupação. Aí tem um artigo que a gente escreveu, chama Mulheres em Marcha. A gente faz todo um desenho a partir de um ensaio fílmico de cartografar essa presença feminina e forjar mesmo uma montagem, né, em que elas estão em marcha. Nesses textos, chama Mulheres em Marcha, ocupando ruas e estradas latino-americanas do presente. Eu ia fazer uma ponte sobre esse trabalho, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode conversar mais adiante, mas eu fecho nesses 10 pontos para respeitar o tempo
a fala de vocês. Obrigada. Qualquer coisa, alessandra.brandão@ufsc.br. Beijos. Também pelo esforço de cumprir o tempo, né, já que a gente precisa disso. Então, agora eu vou passar para a Brígida Miranda, que vai nos falar a partir do lugar do teatro, imagino. Bom, eu queria agradecer ao Instituto de Estudos de Gênero, a Miriam Grossi, a Simone pelo convite, a Rochelle pelas tentativas de comunicação, e dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, e com a Alessandra, que realmente é uma pessoa, junto com a Ramayana, que acompanhou a minha chegada aqui na Ilha das Bruxas, em 2004. Pode passar. Como vocês podem perceber, eu sou uma feminista que estou perdendo a voz. E eu vou precisar de ajuda hoje, então. Daqui a pouco eu vou chamar algumas colaboradoras para me ajudar a falar. Conseguiu? Então, a Alessandra é uma das pessoas que me conheceu logo que eu cheguei aqui na ilha. Eu cheguei em 2004. Eu comecei a dar aula na Universidade do Estado de Santa Catarina e comecei a falar de feminismo, mais ou menos nessa época, e de gênero. E isso tem a ver com a minha formação, meu doutorado na Austrália. E eu encontrei poucas pessoas dentro do Departamento de Artes Cênicas que entendiam um pouco o que eu estava falando, não entendendo o sentido de compreensão, mas assim, que estavam afinadas ou interessadas em saber o que era gênero, do ponto de vista dos estudos de gênero, e discutir feminismo naquele momento. E então essa minha fala, um pouco dessa minha história, que começou em 2004, mas que se fortaleceu como uma pessoa trabalhando na área de teatro feminista e estudos de gênero a partir de 2007, que esse aqui meu trabalho ganhou mais visibilidade, mais força e ressonância no Departamento de Artes Cênicas da UDESC. Eu gostaria de... Pode passar, por favor? Eu gostaria de chamar duas pessoas aqui para me ajudarem a ler esses slides. Então, vai ser mais teatral. Eu vou ficar um pouco aqui como roteirista e estar assistindo. E eu queria convidar a Daiana Roberta, e a Ternurinha. Daiana Roberta é ativista, pesquisadora também dos teatros feministas no Maranhão, e a Ternurinha, palestrante do Mercosul, para lerem os slides e vocês conseguirem acompanhar melhor, uma vez que eu estou afônica. Já tem 20 minutos, não? Que pressa! Falar de teatro feminista com uma trajetória da Cassandra na Ilha da Magia. Falar do teatro feminista com as experiências. E para que tantas palavras se o nosso fazer está no nosso corpo? Oh, grande Cassandra, é um termo que pode ser definido por diversas autoras, como a britânica Goldman, no seu livro Contemporary Feminist. Então, ela trata, lá na Grã-Bretanha, lá das suas experiências, a partir do que ela elaborou em 1968, a seguinte definição. O teatro feminista é uma forma de arte e uma plataforma, não um entretenimento qualquer, não, é um fórum de comunicação de ideias políticas e feministas. Ideias políticas e feministas feitas pelas mulheres. São estratégias. Pegamos todas as teorias de Brecht, de Grotowski. Tu está entendendo, Ternurinha? Só para dizer que eu sou Ternurinha, essa aí é a Daiana. Pra não ter confusão, né? Vai, continua. A partir desta definição, que se pode pensar esse movimento de mulheres artistas em todo o mundo, cada parte do país, mulheres estão produzindo a partir dos locais
pensando a política e a cultura. Então, essas práticas feministas, elas refletem contextos e buscam representar as nossas experiências, sim, as experiências de todas, de nós mulheres artistas, Cassandra. É Brígida o nome dela. É Brígida. A gente não está numa encenação aqui? Me avisa, então. Ah, tá bom. Eu tô falando. Vai. Da mesma maneira, olha minha varinha de bruxa. Da mesma maneira que reconhecemos a existência de múltiplas expressões e movimentos feministas, tanto com relação à questão ideológica, teórica e ativista feminista, socialista, marxista, anarquista, todas as intersecções. Um feminismo liberal. Tá lido aí isso aí? Tá, isso tudo ligado, sabe a quê? A segunda onda. As ondas, tanto a primeira, a segunda, a terceira, uma pós-onda. Ou é o tsunami! É o tsunami feminista na Ilha da Magia. Lá na beira da lagoa tem onda. Tá sempre cheio de gente lá. Tremeu lá onde tu estava dormindo? 7 ondas, cheio de onda lá. De vez em quando eu vou, quando eu consigo carona, né? Mas não é sempre que dá umas placas e deixa pegar carona, né? Daí às vezes eu vou a pé quando que eu tenho tempo, né? Não é sempre que eu tenho tempo. Vai, continua. Só queria dizer isso. Obrigada. Então eu vou te dizer essa. Devemos considerar que as práticas teatrais feministas também são múltiplas e necessariamente elas emanam-se a alguma corrente ideológica e criam imagens teatrais a partir destas. Teatro feminista, comunicação e comunhão. O teatro pode ser um dos principais veículos de comunicação das ideias feministas. Um espaço ficcional, onde o corpo vivo e pulsante de atrizes, diretoras, dramaturgas, criam imaginários de igualdade e empoderamento feminino. O teatro feminista, no momento do ato teatral, tem o potencial de criar uma comunhão entre as mulheres, entre as atrizes e as espectadoras dispostas a inventar existências que denunciam, resistem, destroem todo o sistema patriarcal. Gostou? Entendi mais ou menos. Tô acompanhando, tô pegando os Tá. Agora, aqui, numa perspectiva da terceira onda, as práticas teatrais que ocorreram, as práticas teatrais feministas que aconteceram na UDESC. Em 2007, Vignaton, uma peça escrita em 1976 por Carol Churchill. Ela foi... Isso acontece, viu, Ternura? Isso acontece. Tá pensando que é só tu que passa por isso? Eu sei falar isso aí. Tu sabe, então fala aí. Quem não sabe, não me bota no teu barco aí. Tá bom. Foi a primeira encenação de uma peça declaradamente feminista na UDESC. O DESC é o colégio que é outra aí que tá sentada da aula. Ela tá louca, por isso que chamou a gente. Me deu uma maçã e uma bergamota. Olha, tem que correr aqui, tem que correr. Foi também a primeira vez que uma montagem teatral de uma disciplina da graduação do curso de licenciatura em teatro, ela foi selecionada para integrar a programação do Festival Floripa de Teatro em 2008 e apresenta para uma animada plateia de 980 pessoas lá no SIC. Ah, mulher, foda. No elenco, viu? Olha só. O grupo, com 21 alunas e alunos, criou as cenas de caça às bruxas da Inquisição na Inglaterra. Pensa uma montoeira de gente no palco. Tipo a gente, só que muito mais. É isso. A dramaturgia feminista de Vignaton, ela teve um processo colaborativo com um grupo de teatro feminista chamado Monstro Regiment. Tá melhorando. Tô melhorando? Vai praticando que vai É porque eu sou do espanhol. Não é de nada. Olha a agressão. Isso não é feminismo. No formato bretiniano, a peça é episódica,
alia-se à agenda feminista da segunda onda, ao tratar de temas como o aborto, a sexualidade feminina, o abuso sexual, o casamento, o abandono, infertilidade, o envelhecimento da mulher, o desamparo, a intolerância social, as mulheres pobres, ternurinhas, mulheres pobres. Quem não entendeu, ela está falando de mim. A banda de roqueiras e a crítica feminista nas canções. Pode passar? O contraste entre as mulheres oprimidas e empoderadas. Isso numa perspectiva para contrastar o machismo cotidiano e a intolerância das comunidades rurais existentes desde o século XVII em relação às mulheres pobres, solteiras, viúvas, histéricas e de sexualidades desviantes, com os comentários nas letras das canções e uma cena e outra. A montagem de 2007 e 2008, a estratégia ela se deu para estimular a formação de uma banda de rock exclusivamente feminina. Rock pauleira. Era pauleira que acontecia. Uma forma de confrontar o rock como território historicamente misógino. A banda dava voz às mulheres contemporâneas para criticarem práticas sociais históricas contra mulheres, como o estupro, a tortura, o cárcere e o feminicídio. A visibilidade do teatro feminista. Após todo esse processo de montagem da peça Venegaton com as alunas e os alunos do curso de licenciatura em bacharel em artes cênicas da UDESC, que foi desenvolveu-se ao longo dos 2 semestres, tanto no primeiro semestre de 2007 e 2008, no segundo semestre de 2008. As apresentações dos espetáculos abertas e gratuitas no Departamento de Teatro, no SIC, no Teatro da UFSC, no DAC, deram visibilidade ao teatro feminista, um termo e uma prática até então desconhecidos pelas pessoas de teatro locais. A montagem despertou o interesse de alunas e alunos para se aproximarem tanto do grupo, do grupo de estudo Teatro e Gênero, criado em 2006 no DAC, e estudarem essas práticas. A partir de então, Cassandra Brígida de Miranda orientou pesquisas de TCCs, mestrados e doutorados que abordavam essa questão sobre teatro, gênero e feminismo. Acho que isso aí já foi. Foi, pode passar. Pode passar. Outra visibilidade super importante do teatro feminista na cidade de Florianópolis, a montagem com a estética, projetou o termo e a estética do teatro feminista, Retrato de Agostini. O projeto ele foi contemplado pelo prêmio Miriam Muniz em 2008. O Retrato de Agostini foi uma montagem profissional que estreou em 2010 e manteve temporada em vários teatros da cidade até 2012. Essa é a Agostini. E Chartot. O Retrato de Agostini é uma tradição da peça da australiana. Ali o quê? Fala. Fala. Mesmerized. Bem bom, bem bom. Eu tô passando vergonha, tá vendo? Eu acho que eu vou ser ternurinha agora. Tu que quis pegar o microfone, eu tô bem no meu canto aqui, bem quieto. Vai. Das dramaturgas Peter Tate, Martha Robertson. Isso. O mote é a história de Agostini, uma das mulheres diagnosticadas como histéricas pelo neurologista francês Jean-Martin Chartot. Já? Nossa, tem muita história, a história da mulher, são as mulheres históricas como protagonistas e heroínas do centro, ela é o centro da narrativa. Então, eu tenho aqui uma caixa, tenho aqui a ternurinha. Tu me comparou com uma caixa, desgraçado? É porque tem muito texto. Não sou teu instrumento. Pode passar? Não, lê aquela parte. Volta aqui. História e Retrato de Agostini. As autoras criaram um texto a partir de uma pesquisa documental.
dos relatórios médicos, da iconografia produzida no Hospital La Salpêtrière, da literatura sobre histeria, dos escritos de Charcot, de René Regnard, Vocês conseguem ler o que ela tá querendo Bonneville, dizer, de né? Freud, sobre a história de Augustine, uma jovem internada, tia quieta aí, uma jovem internada aos 15 anos no final do século XIX. Augustine histórica é considerada como a Augustine histórica é construída como personagem teatral, uma heroína feminista, e a trama cênica alinhava situações, falas e ações para contar uma story. Melhorei, né? Pode passar? Augustine, o processo de Augustine, feito pela Juliana Richel. Pode passar? Peças como o Retrato de Augustine revisam a história do tratamento da histeria e reinterpretam, a partir da teoria feminista, essa patologia historicamente associada ao corpo feminino. Essas peças teatrais dos anos 1990 estariam propagando várias imagens, releituras e representações do corpo feminino na história dos discursos científicos. Elas teriam, assim, subvertido e reconfigurado o corpus histérico. A terceira onda do teatro feminista. Essas duas montagens, somadas ao trabalho de pesquisa, orientação e promoção de eventos com convidadas de outras instituições para discutirem feminismos e práticas teatral feministas, produziu e continua produzindo ecos. Percebo que nos últimos 10 anos, esse trabalho associado à popularização do feminismo nas redes sociais, nas mídias alternativas e grande mídia tem gerado uma grande onda de práticas teatrais feministas no Departamento de Artes Cênicas da UDESC. Um exemplo... A gente pode passar esses exemplos, se as pessoas querem. Pode ser? É o espetáculo Boneca de Pano, da companhia Em Companhia de Mulheres. O Pequeno Manual de Inapropriações, um espetáculo concebido e atuado por Daiane Dordetti, professora lá do departamento. Pode passar? A minha amiga, essa aí. A prima rica, essa aqui. Stephanie Polidoro, com espetáculo desenvolvido no mestrado. Pode passar? As Bruxas Santas Loucas, Velhas, Meninas, Belas, Recatadas e do Lar, uma performance da Jocelyne Emílio de 2016. Não Durma Agora, também um trabalho da Luane Pedroso, por favor, por gentileza, está presente. Durante o mestrado em teatro também, o PPGT na UDESC, formado por uma performance instalação. Ela está ali, quem quer pedir autógrafo, depois pede para ela. Ela dá ali, ela levantou as mãos, de touca rosa. Serenata de Amor, de Isabelle Landini. Desenvolveu o espetáculo a partir de histórias pessoais também, O Afeto com o Pai. Dirigido também, esse foi dirigido por Tefa? Tá escrito aí? Tá escrito aí. Tefa, tu conhece ela, né? Quê? Falar de feminismo dentro da universidade. Nós temos que mostrar a nossa afetividade. Chega aqui. Me ajuda aqui. O tempo acabou. O tempo acabou. O que tu quer? Segura aqui, segura aí. É incrível que eu sou uma desgraçada e todo mundo me pede para ajudar. Precisamos fazer a prosa. Estou sempre ajudando todo mundo. Quem quiser, depois me pede. Eu sou barata, eu sou uma bergamota, uma maçã, um pastel, uma coca diet. Eu já te dei. Para com isso.
ajudar, a pessoa não se ajuda. Teatro feminista, feito em cada canto do país. Feito também em São Luís. Nós já cantamos essa música. Agora eu preciso da tua ajuda. Vê se tu lembra. Cantamos lá na rua. Essa daí. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É bem fácil, quem quiser cantar, canta junto. E quem não souber, só dubla pra não atrapalhar o pessoal que tá do lado, tá? É bem fácil, é assim, a gente canta uma vez. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ai, mexe essas pernas, levanta e canta junto. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Canta melhor. Vai! Anda só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Pisa ligeiro, se não pode com as mulheres, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, se não pode com as mulheres, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, se não pode com as mulheres, não assanha o formigueiro. Velocidade é 5! Pisa ligeiro, se não pode com as mulheres, não assanha o formigueiro. Queremos fazer o registro da ternurinha, da Camila. Camila também que trabalha no teatro feminista. Eu, tanto no teatro feminista quanto no ativismo. Graças. Obrigada mesmo. Bom, obrigada, Brígida, obrigada às atrizes. Tá bom. Gente, então agora nós podemos passar para o debate. Talvez eu pudesse pontuar alguma coisa rápida, assim, do que... Acho que todas as três apresentadoras aqui dessa mesa partem de alguns pontos em comum nas suas áreas, quer dizer, o registro de um certo silêncio em torno das questões ligadas ao feminismo, uma certa solidão, até uma certa mentira, como a Rochelle colocou no início, se tratando da publicidade, a invisibilização ou a solidão de um trabalho inicial, alguma coisa que parece um campo um pouco sombrio no começo de uma trajetória e, entretanto, acho que as três mostram trabalhos de resistência, né, trabalhos de construção na prática cotidiana do trabalho, na vida, de formulação de novos discursos, de práticas de resistência, de práticas políticas, de construção de outros projetos, né, de novas políticas de representação, de novas políticas, enfim, de produção de um discurso realmente que coloque de uma outra maneira as questões ligadas às mulheres e a todas as pessoas, né, as minorias todas, né? Então, acho que com isso a gente pode pensar em questões. Olá, boa tarde. Eu tenho uma pergunta para a Alessandra. Eu cheguei um pouco atrasada, desculpa, não acompanhei toda a discussão, mas eu vi você falando da Helena Soldra. E na hora que você falou, eu achei que você estava falando da Helena Inês. E aí, na verdade, a minha pergunta vai lá para a Helena Inês. Porque quando eu estava tendo uma amostra do Rogério Scarzel, e eu vi aquele A Mulher de Todos. E aquele filme mexeu muito comigo, eu fiquei
querendo falar contigo já há um tempo, assim, na hora de falar, ah, Helena, eu lembrei. Eu queria saber de ti, enquanto pesquisadora da área e tudo mais, como que esse filme foi recebido naquele momento aqui no país, assim, porque realmente é um filme que ele tem uma linguagem muito vanguarda, assim, e ele tem discursos feministas o tempo todo. Ela fala contra o patriarcado, que a inimiga número 1 do patriarcado, não sei o quê. E ela também foi ela como uma musa do Rogério e vira uma cineasta depois, né? Não sei se foge muito da sua discussão, mas de comparar também, de renomear aqui a Helena Inês como uma pessoa importante e queria saber de ti, assim, sobre a importância dela na nossa arte. Obrigada. Meu nome é Camila, quero dar parabéns para todas as integrantes da mesa. É tão bom ver isso acontecer, uma mesa como essa acontecer, e ouvir as falas de vocês. E uma coisa que eu acho que eu tenho me perguntado muito, e que talvez cada um de vocês possa falar a partir das experiências de vocês, a questão do cânone, da crítica, nas produções criativas, artísticas, e como isso incide especificamente sobre mulheres artistas, cis e trans, brancas, negras, indígenas, latino-americanas, em toda a sua pluralidade e diversidade, de uma forma muito diferente da que incide sobre artistas que a gente nem marca, mas são homens. Né? A gente fala assim, artistas. Enfim, porque me parece que, bom, todo o processo, né, das artes, assim, eu acho que até na publicidade, como a gente experimenta, ele é um processo muito eurocêntrico, mesmo quando a gente tenta escapar disso e vai continuar tentando. Então, ele é marcado por vários mecanismos de controle estético, expressivo e tal, mas me parece que ele se torna ainda mais colonizador na hora de criticar uma pessoa artista que não é homem, que não é branco, que não é eurocentrado, que não é hétero, que não é, enfim, né, todas aquelas características que marcam quem goza do privilégio de poder estar como universal, né? Porque me parece que a crítica ela incide sobre, por exemplo, artistas mulheres, quase como uma forma professoral e de tutela, e que eu não vejo acontecer quando um livro de um homem, por exemplo, está sendo criticado. Me parece que tem um abuso, assim, de dizer, por exemplo, para Conceição Evaristo como ela deve ou não escrever. Né? É uma posição de... Eu não sei se isso acontece na publicidade também, quando tem uma mulher criando, mas, enfim, se vocês puderem falar sobre isso, eu agradeço muito. E muito obrigada pela mesa. Boa tarde, obrigada pela mesa, eu gostei muito. E eu gostaria de saber, né, eu ouvi, e esse recorte, né, que tem muito interesse, é a questão negra. Como que fica o teatro, a questão da formação? Por exemplo, na UFBA a gente não tinha professor de teatro, né, negro, né? E é uma coisa engraçada, porque a gente vai vendo das novelas também. É interessante, porque quanto mais escuro, né, você vai ficando nos papéis de empregada doméstica, né? Então, raro tem. E como que isso se dá no processo de formação, ou na realidade de vocês, né? Tanto no teatro, no cinema? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Muitíssimo obrigada.
Boa tarde, sou a Morgane, sou doutoranda interdisciplinar, agradeço também as falas, são muito interessantes, também cheguei atrasada, não consegui ver a da Rochelle. Minha pergunta é uma pergunta bem interessante, assim, para mim, principalmente a minha pesquisa sobre a Marcha das Vadias, e eu queria saber, na opinião de vocês, qual que é a potência de utilizar a arte, né, as performances nas manifestações, independente seja se for feminista ou não. É isso. Oi, tudo bem? Boa tarde. Obrigada mesmo. Eu tenho uma pergunta para a professora Brígida. Eu queria saber se tu podia me falar um pouco assim sobre a entrada da mulher no teatro, assim, porque é um pouco difícil, né, tu encontrar na história, assim, quando é que elas entram. Eu conversei com umas pessoas e elas falaram que é no teatro elisabetano, mas aí também tem pessoas que falam que na Comédia da Arte as mulheres entravam. E tem pessoas que dizem que a mulher foi a primeira pessoa que trouxe a questão social da mulher para o teatro. Assim, eu queria saber um pouco sobre isso. Valeu, obrigado. Tem mais alguma pergunta? Então a gente pode passar agora para as respostas. Quem quer começar? Pode ser, vamos pela sequência. Marie, vamos depois sair e continuar conversando, né? Não vamos esgotar aqui essa conversa. A Mulher de Todos, eu vi recentemente um outro filme que não é dirigido pelos Ganzella, mas é produzido pelos Ganzella e dirigido pelo Bressani, obrigada. A Helena Inês, sim, é totalmente experimental, é um cinema de vanguarda, como você chamou. Estava muito à frente, estava na contramão do que seria qualquer tentativa de imobilização em códigos de gênero, enfim. É um cinema muito político. Mas eu acho a presença da Helena Inês, e vendo esse último filme do Bressani, ela não é uma atriz ali... Primeiro que tem muito improviso, ela é muito ela mesma, ela não é uma bonequinha, musa no sentido de a bonequinha do diretor X, como as francesas foram para o Godard, para o Antonioni. A Helena Inês, ela tem uma potência de performance dentro dos filmes que ela extrapola esse lugar da representação dessa mulher que é a musa no cinema. Então, ela está sempre furando, parece que ela está sempre te chocando, tocando através da tela. Então, eu acho, sim, que é eu não sei falar muito sobre esse filme em termos da recepção da época, tá? Talvez eu tenha que fazer essa pesquisa para te dizer. Mas ela sempre foi muito respeitada nesse sentido. Ela era, talvez, uma das atrizes que transitavam nesse universo. Claro, era uma mulher super bonita, ela era muito sexualizada, ela era a mulher do diretor, tinha toda uma romantização em torno disso também, do papel dela, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma existência e uma potência muito forte dentro da tela. Esse filme do Bressani também é incrível, porque há muito de improviso, de coisa que ela faz uma... Você sabe que aquilo ali não estava previsto, que é o corpo dela. Então, a potência do corpo dela, mais do que do lugar que ela está operando dentro daquele cinema. Então, a gente precisa conversar mais. Eu vou buscar o que foi nessa época. E aí ela quase veio para Floripa um mês passado para lançar o filme dela. Infelizmente, não pôde vir, né? Continua ativa, produzindo e dirigindo, porque sabe que é esse papel que é importante de continuar furando esses sistemas muito cristalizados, né? De codificar os corpos também. Então, eu vou falar sobre a pergunta que a Camila fez para todos, mas também vou mencionar o fato da mentira. Na verdade, assim, a questão da mentira é verdade, publicitários são mentirosos, mas o que a gente quer tentar é justamente, como eu falei, a gente não vai mudar tudo, e, na verdade, é óbvio que a publicidade está totalmente relacionada ao capitalismo e sempre visando lucros e tudo mais. Mas o que eu fiquei durante muito tempo num limbo, me achando horrível por ser publicitário, por dar aula para formar, né, novos publicitários e tal. E eu ouvi a fala da professora Luzinete na banca de uma amiga que é do direito. E ela disse, mas Melissa, que bom que a gente tem alguém no direito como você, que estuda essas questões e que daí atua. Porque a área vai continuar existindo, a publicidade vai continuar existindo. Então, o que a gente tem que tentar é minimizar os impactos negativos.
E aí, sobre a questão das críticas nas produções e tal, acho até que perpassa por todas as nossas áreas aqui. A questão que foi levantada no encontro da ONU de Pequim, em 1995, para minimizar os malefícios, digamos assim, do machismo, tinha várias áreas e vários pontos, e o 12º era justamente da representação da mulher nas mídias. E uma das coisas que eles apontavam é que as mulheres deveriam estar na produção, como tem mulheres diretoras, mulheres fazendo peças de teatro. E na publicidade, isso demora muito mais para acontecer, porque até hoje a gente tem, em agências de publicidade, a maioria dos criativos, que é assim que eles se intitulam, são homens. Dentro de uma agência, e isso eu ouvi inúmeras vezes e presenciei, e ouvi declarado, que os homens criam e as mulheres bonitas serão atendimento. O que é atendimento? É a pessoa que fala diretamente com o cliente. Então, sempre eram selecionadas mulheres bonitas. Eu já participei de entrevistas, não eu sendo entrevistada, porque eu nunca fiz o perfil. Eu, 1,49 m, aquela coisa, né? Então, não era. Eu fui da administração e já ouvi, assim, de patrão dizer assim, não, mas essa daí não tem perfil para ser atendimento, não pode contratar ela, tem que ser bonita para chegar no cliente. Então, tem esse problema. E agora já está sendo criado no Brasil, por exemplo, um grupo, agências de publicidade de mulheres, que as mulheres criam, são as criativas, né, digamos assim. E eu acho que isso tem minimizado um pouco. A campanha que eu analiso para a minha futura tese é a campanha do Absorvente Always. E eles utilizaram uma diretora mulher, a Lauren Greenfield, que é super premiada em várias áreas e tal. Tudo isso para já dar uma voz autorizada para conduzir, que é uma mulher produzindo. Para o público final, isso não chega muito certo. A pessoa que está recebendo, assim, consumidor final, eles não vão entender isso direito. Isso serve mais para quem está analisando mesmo, né? Embora eles fizeram um vídeo só explicando quem era a Lauren e tal. Tu mencionasse ali sobre a questão eurocêntrica e tal, né? Tem várias propagandas que já estão preocupadas com isso, várias criações que já estão preocupadas com isso, de tentar inserir, de tentar colocar, mesmo que seja para não haver falatório. E a Simone lembrou aqui bem baixinho quando tu comentasse, a outra moça também perguntou, mesmo colocando, daí vem o inverso, vem as pessoas que falam, essa semana aconteceu do Boticário, vocês talvez viram, que tinha uma família apenas composta por pessoas negras, e aí lançaram um vídeo no YouTube, e aí começaram, né, os brancos afetados a falar, mas não tem representatividade branca, mas não tem branco nesse comercial. Temos aí 150 anos de propaganda branca, e aí agora que tem um comercial do Boticário com uma família negra, daí está todo mundo muito preocupado, né, porque é o racismo inverso, afinal de contas. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, e é uma coisa que é gradativa, vai acontecendo. E eu, sinceramente, acho que realmente tem 1 milhão de pontos negativos, mas eu estou aqui, eu sou uma professora no curso, eu não vou pedir exoneração agora, né? Eu sempre preciso comer também. Mas o que eu posso fazer é tentar ensinar e refletir. Essa responsabilidade social parte de mim também, né? E parte dos futuros profissionais e futuras profissionais. Eu acho que é isso. Marie, só uma coisa que eu esqueci de comentar também, que foi o filé que não deu para a gente falar, que não deu para falar aqui hoje, do movimento das mulheres, que é a tomada das ruas. Nesse cinema contemporâneo, a gente ressalta muito o que a gente chama de ocupar as imagens do cinema, é também esse direito que as mulheres têm de poder andar nas ruas. E aí, claro, vem todas as teorias de precariedade, de vulnerabilidade, dessa condição, partindo lá de uma conversa com a Tri Minh Ha, que traz um ditado chinês que diz que o grande milagre não é você andar sobre a água, mas você andar sobre a terra mesmo. E aí reconhecendo que para a mulher andar é muito diferente do que os homens andarem nas ruas. Então a gente extrai desses filmes do nosso gesto de forjar essa montagem da marcha, as mulheres andando, as mulheres em movimento nas ruas. E a Helena Inês, nesse filme A Mulher de Todos, em vários outros que ela faz com a turma dos Ganzerla ali, ela está muito na rua perambulando, e é muito uma coisa de ocupar, de existir, que inclusive é do improviso mesmo, a câmera está lá solta, você vê que é uma intervenção pública. Nesse filme do Bressan, eu falei, como que esse pessoal não foi preso?
porque eles estavam, de fato, interferindo na passagem, nas ruas, enfim, mas os corpos sendo colocados ali sem necessariamente uma coisa escrita no roteiro. Então, tem isso que eu chamo do improviso nesse sentido, mas, sobretudo, ressaltando a potência do corpo dela. E só uma coisa do cinema negro, Brígida, antes de te passar, que é fundamental. A gente só tem 2 longas-metragens no Brasil dirigidos por mulheres negras. Um deles, na década de 70, da Adélia Prado. E o mais recente, quer dizer, só em 2016 veio surgir esse outro longa-metragem dirigido por mulheres. É uma falta enorme na nossa trajetória. Os curtas-metragens estão começando. Felizmente, tem agora uma aproximação entre a produção universitária, o pessoal que está saindo das universidades e podendo produzir esse cinema. Então, tem o Joesito Araújo, que trabalha, mas já tem um respiro. Agora, a gente já tem um festival no Brasil, Ficine, de cinema negro. Procurem a Janaína de Oliveira, que eu acho que ela é mentora, fundadora desse festival no Brasil. Não sei se tem outro nome, Ramena, que você lembra. Então, já existe uma preocupação em buscar essa visibilidade também, para além tem uma diretora de Rio Grande do Norte, chamada Raquel de Queiroz, se não me engano, com um filme que é protagonizado por uma mulher negra em movimento. Inclusive, ela pega a balsa lá de Niterói para o Rio de Janeiro, isso lá nos anos 70 também. Então, tem muita coisa aqui que a gente precisa escavar, porque a crítica nunca contou essa história, nunca reconheceu. Então, até pode existir coisa que a gente não descobriu ainda, de qualquer forma, falta. Eu falei recentemente do filme do Eric Rocha, que passou em Cannes e foi premiado, Cinema Novo, mas ninguém se lembra do filme Pitanga, dirigido pela Camila Pitanga e do Beto Brandt, que mostra a figura importantíssima do Antônio Pitanga para o cinema, é uma aula de história do cinema brasileiro, na verdade, esse filme. Se vocês puderem acessar, já está disponível. E a presença marcante de um personagem, de um ator fundamental para a nossa história, para a história do nosso cinema, que é ele, claro, a Grande Hotel, tem tantos outros, mas esse, em especial, foi um filme meio que esquecido, e tão importante que é. Agora, a Ramena tem uns dados sobre o cinema negro, porque é uma pesquisa recente dela, se quiser depois conversar, acho que é importante. Enfim, é isso. Eu quero agradecer as perguntas, espero ter voz para respondê-las. Quero agradecer a Dayana e a Ternurinha por terem falado por mim aqui hoje. Sobre a primeira questão que eu queria responder, essa questão do teatro negro. E a UDESC, e principalmente o Centro de Artes, o Departamento de Artes Cênicas, tem um grupo de teatro chamado NEGA, Negras Experimentações Artísticas, que vem de um projeto de extensão, de um programa de extensão coordenado pela professora doutora Fátima Lima. Ele começou como um projeto de extensão que reunia alunos e alunas de graduação brancos e negros, e nos últimos anos ele se afirmou como um grupo só de mulheres negras e que começaram a trabalhar a questão feminista. A questão racial era a questão mais forte no início, continua sendo uma questão bastante forte, e nos últimos 2 anos que eu tenho acompanhado, questões feministas estão aparecendo de forma mais forte no grupo. Esse grupo é um dos grupos mais importantes do Brasil na área de teatro negro, feito na universidade, porque ele tem viajado bastante, não só no Brasil, como também para outros países da América Latina. Tem a Juliana Rosa, que é uma professora negra também do Departamento de Artes Cênicas, que ministrou no ano passado uma disciplina chamada, ou um curso de extensão chamado Disciplina que a gente não tem, Teatro Negro. E esse movimento está gerando para os alunos e alunas de graduação uma participação maior na reforma curricular, exigindo como obrigatórias as disciplinas de teatro e gênero e teatro negro na graduação. Então, isso é uma transformação bem grande. Eu tive que fazer um recorte muito específico dos trabalhos que eu orientei, que eu continuo orientando. Então, eu não coloquei determinados trabalhos por causa desse recorte mais limitado às pessoas que eu estou trabalhando, ou que eu orientei no mestrado, doutorado ou na graduação. Mas é um grupo de teatro bastante importante, que tem o que a gente pode pensar como o feminismo interseccional. Sobre a questão, Camila, do cânone e da crítica, o que eu posso te dizer é que as 2 peças que eu dirigi, que foi Retrato de Augustine e Vinagarton, aqui na cidade,
foram muito bem recebidas pelo público, normalmente casas cheias, as pessoas iam falar comigo, assim, muito agradecidas e chorando, e foi muito importante esse contato com a plateia, com o público. Muitas mulheres vieram falar comigo sobre Retrato de Agostini. As 2 críticas que foram publicadas foram péssimas sobre a peça. As 2 peças, e, de certa maneira, foram responsáveis pelo fracasso da continuidade dos trabalhos. Então, a crítica, ela é patriarcal e ela é ferrenha. E ela desmonta não só o trabalho nosso como artista, mas ela fecha muitas portas. Então, por isso que a gente criou, para quem quiser acessar, a gente criou no Portal Catarinas uma coluna de crítica feminista de arte. A gente teve já uma publicação no portal sobre uma peça que eu dirigi e que foi criação da Jussiane Emídio e da Luane Pedroso, uma crítica sobre a peça Guerreiras Donzelas. E a gente está muito feliz de estar abrindo esse espaço de uma coluna de crítica feminista para repensar a maneira que se faz crítica na cidade. É a crítica que destruiu muitos trabalhos, eu acho. Suzana, sobre o que você comentou da entrada da mulher no teatro. Eu acho que, pegando um pouco essa análise que a Alessandra fez sobre apagamento, eu acho que não é nem tanto uma entrada na mulher, mas um apagamento consistente por séculos da presença da mulher nas artes, principalmente no teatro, porque o teatro é o corpo vivo, né? E é muito fácil apagar esse corpo, porque a partir do momento, se você não tem alguém fotografando, e a foto também é um recorte, e a foto também pode ser apagada, né? Pode ser apagar determinados corpos, editar isso. O teatro, provavelmente no teatro grego, segundo uma carta escrita pela Lúcia Sander, existiu uma dramaturga grega chamada Praxila, e que foi muito, muito famosa na mesma época de Sófocles, e ela escreveu para teatro, e ela ganhou concursos, aliás, Sófocles não, Ésquilo, ela ganhou concursos na época, né? E perdeu outros concursos também. Então, provavelmente, havia mulheres que escreviam para teatro, né? Se a gente olhar, a maior parte das seleções, das curadorias de teatro, que não são específicas de teatro feminista, ou de teatro e gênero, ou de teatro para mulheres, se a gente olha, por exemplo, o Festival de Curitiba, ou Festival de Belo Horizonte, os grandes festivais, quando eles não têm um aporte específico de gênero ou feminista, é muito raro ver peças dirigidas por mulheres, ou com dramaturgia feminina, ou com mulheres em determinadas funções de poder. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a maioria dos cursos de teatro, seja licenciatura ou bacharelado, você tem um grupo enorme de discentes que são mulheres. E aí pergunta, para onde essas mulheres vão? Muitas delas dão aula, como eu, e dirigem e atuam também. Mas raramente a gente é selecionada para festivais maiores. Porque a gente não cabe no olhar masculino, branco, hétero, patriarcal dos festivais, mesmo muitas vezes com mulheres fazendo curadoria, porque o cânone que essas mulheres também seguem uma determinada perspectiva, que é de um teatro masculino, né? Então, sobre as mulheres de teatro, a gente tem Praxila, provavelmente na Grécia, isso é uma suspeita. A gente tem no teatro, o teatro kabuki japonês foi inventado por uma mulher, e ela tinha uma trupe só de mulheres que performava pelo Japão. E logo nos primeiros anos do teatro kabuki, as mulheres foram proibidas de subir ao palco, de encenar o teatro kabuki. E ele se tornou uma prática, e até hoje é uma prática de homens no Japão. Então, as mulheres estão no teatro há muito tempo, em várias funções. Agora, eu acho que a busca dessa her story é de descobrir
e de ou suspeitar e ir atrás dessa suspeita de que mulheres foram apagadas da história do teatro brasileiro, da história do teatro europeu, da história do teatro em diferentes países na Ásia. E histórias recentes também estão sendo apagadas. Nós também seremos apagadas se a gente não lutar muito, muito fortemente, não publicar nossos textos, se a gente não levar o nome do nosso trabalho, o nome do trabalho de outras mulheres para publicação, divulgar isso. Eu acho que esse é um momento muito legal, porque essas coisas estão sendo divulgadas muito fortemente na internet, mas a gente não sabe até quando essas notícias vão ficar na internet. Então, mas provavelmente a gente corre o risco muito grande de ser apagada também. Acho que é isso que eu tinha para falar. Sobre arte nas marchas das vadias, né? Acho que a Daiane é um exemplo, né, de pessoa que tem um trabalho de teatro nas marchas, assim como a Ternurinha, né? São pessoas que são atrizes, mas que propõem performances e uma atuação diretamente vinculada ao movimento, da Marcha das Mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres. Tá? Bom, então acho que a gente pode encerrar a mesa. Agora a gente vai ter um pequeno intervalo. Pode. Então, uma propaganda. A gente vai ter, só na minha frase, a gente vai ter um pequeno intervalo e depois a gente volta para a última mesa do dia, que é uma mesa sobre trabalho. E antes de encerrar, a Alessandra vai fazer uma rápida propaganda. É menos uma propaganda, porque é um livro chamado Feminino e Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro, que é o primeiríssimo livro no Brasil que reúne textos, artigos sobre a produção das mulheres no cinema brasileiro. E está esgotado, já está na reimpressão. Tem um artigo, sim, meu aqui com a Ramayana, que a gente foi super rebelde, é o único, porque é sobre autoria feminina, mas é o único artigo que a gente busca autoria na literatura e não na direção do cinema. E foi um gesto político mesmo de resistência. A gente trabalha com Cassandra Rios e o cinema erótico brasileiro, autoria e performatividade. Então, a gente vai extrair da literatura, onde a autoria já está na literatura da Cassandra, né, e não necessariamente na direção do filme. Então, foi um gesto político mesmo. É o único, é mais do que uma propaganda, mas para dizer, existe uma demanda tão reprimida para a gente resistir e pensar dentro da academia e na crítica, que esse livro esgotou assim, gente. Precisa pensar e produzir mais. Obrigadíssima, viu? Obrigada para participantes. Obrigada a todos.